Com certeza, juntos somos mais fortes. E por isso e para isso, eu peço mais uma vez a colaboração de todos vocês nessa campanha maravilhosa para ajudar as crianças e as famílias da obra social Santa Clara e São Francisco de Assis. Contamos com vocês, com tudo que vocês puderem e o seu coração puder oferecer. Combinado? E vamos dar início agora a esse encontro maravilhoso, repetindo o tema dessa noite, o isolamento social e os impactos na aprendizagem e nas emoções. Nós temos a alegria e a honra de receber hoje aqui no estúdio as nossas convidadas, Monique Camada e Roberta Martinez. E a mediadora, a nossa querida professora Flávia Toribio. É com vocês. Ai, que delícia. Obrigada, Rosana, pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos, paz e bem. É com muita alegria que estamos aqui, com muita satisfação. Estamos com duas convidadas aqui, da educação e da saúde, para falarmos desse momento tão importante, né, desse tema tão importante, o isolamento social e os impactos na aprendizagem e nas emoções. Tá? Então, eu vou começar aqui, mas antes disso eu quero me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Flávia. Sou professora aqui da Educação Infantil no Colégio São Miguel Arcanjo, pedagoga, psicomotricista, neuropsicopedagoga e estudante de psicologia. E eu vou apresentar aqui a Monique Camada, também é neuropsicopedagoga, psicomotricista, pedagoga, especialista em educação inclusiva e professora da FMU. Inclusive, gente, ela foi minha professora, por isso que foi aí que eu a conheci, né? Então ela foi minha professora. Aprendi muito com ela e continuo aprendendo, né, Monique? E aí, este ano, eu tive a honra de receber o convite em participar lá do Espaço Movimento Interdisciplinar. Ela me fez esse convite, eu estou muito feliz e aprendo todo dia com ela. Seja muito bem-vinda, Monique. Boa noite, obrigada. E a Roberta, também Roberta Martinez, é psicóloga clínica, atende crianças, adolescentes e adultos, e com experiência na inclusão de pessoas com deficiência, também lá do Espaço Movimento. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Então, vamos lá, né, gente? Com o isolamento social, as crianças e adolescentes não têm interagido tanto com os seus pares, né, com os pares da mesma idade, e também não têm explorado tantos ambientes, né, como antes da pandemia. Então, a rotina mudou para todo mundo, mudou para as crianças, para os adolescentes, né, para os adultos. Então, por isso que estamos aqui com esse tema tão importante. E, para começar, Monique, conta para nós como acontece o processo de aprendizagem. Bom, primeiramente, né, eu acho que, de fato, a vida mudou bastante, né? As interações mudaram, e a gente precisa repensar a educação por conta disso. São muitas horas agora diante das telas, como nós estamos agora com os nossos espectadores, inclusive, né? E eu considero muito importante, na verdade, começar falando sobre aprendizagem, para a gente retomar um pouquinho, antes de falar das possíveis dificuldades que estão acontecendo nesse momento, né? Diferentemente dos marcos do desenvolvimento, como o andar, o falar, né, que acontecem de acordo com a maturação neurológica, as competências, as habilidades acadêmicas, elas precisam, na verdade, de interação com o outro, né? É importante que a gente entenda que elas não fazem parte do desenvolvimento natural, e, por isso, precisam ser explicadas, precisam ser aprendidas, precisam ser entendidas nessa relação bilateral com a outra pessoa, né? Minimamente com uma outra pessoa. E, no caso da gente falando de crianças, de adolescentes em aula, é lógico que a gente fala também da interação entre os pares, né? As crianças aprendem bastante interagindo umas com as outras, os adolescentes também. E, nessa relação, a gente percebe assim, quão dinâmico, na verdade, é o aprender. A criança, ela aprende, a criança e o adolescente, eles aprendem de forma investigativa, eles são curiosos, né? Eles aprendem por experiência. E, com isso, a gente sabe que a criança ela pode aprender com o brincar, com o conviver, com o participar,
com o conhecer-se, com o expressar-se, né? De forma muito ampla, na verdade, a criança aprende por modo da exploração, né? E o adolescente também. Então, nesse momento, é importante que a gente entenda que é um processo, a aprendizagem é um processo evolutivo, é um processo constante, é um processo que, ao mesmo tempo, vai depender de coisas mais simples para aprender coisas mais complexas, né? Logo, na verdade, eu não posso começar aprendendo uma coisa muito complexa, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende, né, com as próprias crianças, que a aprendizagem delas e a aprendizagem dos adolescentes, ela é algo, na verdade, muito elaborado. Não é simplesmente olhar para alguma coisa, né, e achar que a criança aprendeu por observação, né? Então, ela precisa realmente dessa troca com o outro, né, e que isso, na verdade, que vai gerar a aprendizagem. Essa troca com os pares, né, que é tão importante. Exatamente. E, então, além de saber que o processo de aprendizagem ele precisa ser ensinado de forma explícita, como a Monique mesmo colocou, qual a influência das emoções nesse processo de aprendizagem, Roberta? É direta, né? É uma influência direta e uma coisa influencia na outra, né? A aprendizagem influencia na emoção e a emoção na aprendizagem. A gente é ser afetivo, né, e social. A gente precisa se relacionar. A gente precisa se sentir bem aceito, bem amado e querido nos ambientes em que a gente está. Então, isso acontece em casa e acontece também na escola, né? A gente quer ser aceito pelos pais, pelos professores, pelos pares. Então, os relacionamentos, eles fortalecem e facilitam a aprendizagem. Se eu puder propiciar um ambiente acolhedor, lúdico, que gere prazer na aprendizagem, isso vai ajudar bastante. Em contrapartida, né, a gente não pode pensar só no ambiente, a gente tem que pensar que as pessoas têm seus contextos individuais. Então, olhar para além da sala de aula, né, olhar para aquele indivíduo, qual o contexto que ele está inserido, né, o que está passando na vida dele, que batalhas que ele está enfrentando, que é o que a gente tem visto, né, nesse período, porque cada um tem uma situação, tem uma realidade. Então, a gente tem que considerar isso no desenvolvimento e estar de olho na aprendizagem, né, à medida que, quando surge algum problema, vai afetar essa aprendizagem. Então, temos os facilitadores e o alerta para observar os dificultadores, né? Sempre, né? E agora, acho que uma pergunta para vocês duas. Pensando aí no que vocês falaram, nessas dimensões cognitivas, sociais, psicomotoras, né? Qual o impacto, então, do isolamento nesse processo, né, da aprendizagem e das emoções também? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que não dá para fragmentar o sujeito, né, em cognição, afetividade, parte motora, parte social. Na verdade, a gente sempre está falando de um ser humano integral, né? Mesmo, na verdade, falando de áreas diferentes, né? Falando do ponto de vista da psicologia, ou da neuropsicopedagogia, da psicomotricidade, a gente sempre fala de um ser humano integral, porque, senão, a gente, na verdade, não consegue enxergar esse sujeito de história, né? Então, é importante, na verdade, a gente entender, eu estava refletindo esses dias, que assim, a pior catástrofe que poderia acontecer com essa pandemia seria se as escolas tivessem encerrado o ano letivo e tivessem retornado só quando, de fato, tivesse vacina. Exatamente. Porque eu acredito que assim, o fato, na verdade, das escolas terem reagido rapidamente, enfim, todos os sistemas superiores às escolas, né? A Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, enfim, terem tomado algum partido aí para que as coisas voltassem a funcionar. A forma virtual, eu acredito que assim, não seja a forma real, né? Ideal, na verdade, para que a gente aprenda, né? Para que tenha aprendizagem. Mas é o que a gente tem para o momento, né? Então, assim, dentro desse modelo real que a gente tem, é importante a gente começar a entender esse ser humano, né, que está dos dois lados da tela, porque o professor teve que aprender também a se reinventar. Muito. Né?
Então, nós, como professoras, também tivemos que, né, nos reinventar, porque estar do outro lado da câmera também é bem difícil, e, ao mesmo tempo, o aluno teve que se reinventar com tudo isso, né? Quando a gente fala dessa questão do uso da tela, eu acho que, num primeiro momento, vem a questão assim, antes da pandemia, acredito que a gente pensava muito em orientar os pais, em orientar os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, a não deixá-los tanto tempo expostos à tela. E agora, na verdade, a realidade mudou, porque assim, a tela tem salvo, na verdade, muitas vidas do ponto de vista emocional, principalmente, né? Essa questão da gente ter esse ambiente virtual tem feito com que as crianças, e aí eu estou falando agora da questão assim, as crianças e os adolescentes, do ponto de vista do aluno, né, que ele consiga, na verdade, transformar algumas coisas, com que ele consiga participar de alguma maneira e ser ativo no processo de aprendizagem, mesmo a gente sabendo de vários percalços que tem no caminho. Então, o que eu tenho observado, inclusive conversando, ou com outras pessoas da área da saúde, da educação, né, nas nossas conversas também no consultório, e com as crianças e os adolescentes que eu atendo. Alguns têm falado da questão assim, que têm ficado com a câmera fechada, outros têm ficado com o áudio fechado. Eu acho que, num geral, isso tem impactado, de certa forma, o educador. Eu, como educadora mesmo do ensino superior, eu sinto isso, porque o aluno com câmera fechada, a gente não se sente professor, às vezes, né? A criança da educação infantil, acho que você até pode falar com mais propriedade, Flávia, acho que ela, na verdade, fica com a câmera aberta. O tempo inteiro, né? Tem essa interação. E os pais estão participando também, né? Que é super importante, né? Outra coisa que, na verdade, eu estava refletindo, né? É a questão assim, a gente tem o sujeito que está do lado de cada câmera, né, da tela, e a gente tem a imagem do corpo refletida na tela. A gente, na verdade, tem o mesmo sujeito em dois momentos, né? E eu estava pensando como isso pode ser confuso para uma criança pequena, se a criança da educação infantil, estava pensando, né? Se ela não tiver o educador ali, ou o pai orientando, né? Eu acredito que vocês estão fazendo esse trabalho pelo que você contou, né? Sim, tem toda uma orientação, né? E as crianças, os pais ficam próximos, né? Então, com a educação infantil, a gente não tem esse problema. Então, eles todos abrem a câmera, então tem essa participação. É bem legal. Com os maiores, o que eu tenho sentido, assim, conversando com alguns professores e conversando também com as crianças e com os adolescentes, eles têm fechado a câmera, mas assim, a gente também tem alguns outros cenários, eu acho que por trás, né, que é bom levar em consideração. Nós temos aí uma rotina bem diferente, né? Mas nós temos também, aí, quando a gente fala de adolescência, por exemplo, que aí, diferentemente da educação infantil, um sujeito que está com o corpo em transformação, com um monte de hormônios aí, né? A flor da pele, e fechados em casa, sem poder interagir com esses pares. Eu acho que essa interação ela tem acontecido muito com alguns, né, que eu tenho conversado, por meio de bate-papos, ou do WhatsApp, ou do Zoom, de alguma plataforma, ou pela plataforma que a escola usa, né? Eles têm usado bastante para poder conversar. E essa questão da câmera fechada, né, pode ser muito também, porque hoje, acho que vocês estão nos vendo aqui de corpo inteiro, né? Quando a gente tem a aula, né, a aula virtual, a gente, na verdade, enxerga só um retângulo, né? E, nesse retângulo, o que a gente vê? A gente consegue visualizar, muitas vezes, a cabeça, e a gente consegue visualizar os ombros ali, tanto da criança como do professor, né? Então, muitas vezes, a gente não tem o corpo inteiro. Isso, eu acho que, na verdade, fica um ponto de interrogação se isso vai gerar alguma outra dificuldade, inclusive na imagem corporal desses sujeitos, né, num outro momento. E, ao mesmo tempo,
Eu acredito que assim, o fato de não aparecer o corpo por inteiro, e aí estudos, na verdade, da comunicação, né, eles mostram para a gente que a pessoa, quando não enxerga, principalmente as mãos do interlocutor, ela fica com uma sensação de insegurança, ela fica desconfiada. E, com isso, acredito que as nossas crianças e os nossos adolescentes estejam fechando as câmeras por conta disso. Uma outra reflexão, né? Quando a gente está com a tela, né, ligada ali, nós estamos muito próximos da tela do computador, do smartphone, do tablet, né? E o professor também. Então, falando do ponto de vista do aluno e do professor, isso, na verdade, deixa todos muito próximos. Então, eu não tenho aquela liberdade de quando eu estou, por exemplo, no mesmo ambiente físico como nós estamos agora, se eu não quiser ficar tão próxima, eu posso me afastar fisicamente. Na tela, eu não tenho essa possibilidade, né? E, por não ter essa possibilidade, parece que, a todo momento, eu estou invadindo o território alheio, porque o olhar está no outro, né? O olhar está para o outro, tanto o professor como o aluno. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente criou um terceiro território, que não é na casa do professor e não é na casa do aluno, mas é uma terceira zona, um terceiro território, que é um território de aprendizagem, que é entre, na verdade, esses dois mundos, que é justamente o espaço virtual, e é uma possibilidade de aprendizagem. Né? Então, assim, não enxergo como, na verdade, tudo como um malefício, mas é uma oportunidade, na verdade, dos alunos poderem continuar aprendendo, mas muito mais do que o conteúdo, né? Do que, assim, porque informação, acho que, de repente, as escolas poderiam ter falado: nós vamos mandar as coisas por e-mail, nós vamos deixar no site. Mas não, na verdade, as câmeras estão abertas, né? Existe uma aula... Precisa ter essa interação, né, Monique? Isso, e existe uma aula que ela é presencial, apesar de virtual, ela é presencial, todos estão ali simultaneamente, né? E isso, na verdade, dá um pouco mais de vida para os dois lados que estão da câmera, né? Por mais que, assim, estejamos com uma boa parcela com as câmeras fechadas, eu acredito que, na verdade, assim, deu um pouco mais de ânimo, né, de alma, de vida mesmo, porque, na verdade, não se pensa só no que, na verdade, no conteúdo em si, mas no desenvolvimento humano mesmo, porque a infância e a adolescência, elas não vão acontecer num outro tempo e num outro momento. Exatamente. Elas estão acontecendo aqui e agora. Né? E, se a gente perde todo esse tempo, a gente, na verdade, pode perder o conteúdo, acho que a gente recupera até em outro momento, mas se a gente perde o tempo da infância e da adolescência, isso a gente não recupera mais. Né? Então, acredito que, assim, esses são alguns pontos, assim, que eu gostaria de estar trazendo para a gente poder refletir sobre esses dois lados, né? Estar do outro lado da câmera e, ao mesmo tempo, respeitar mesmo o aluno que não queira abrir a câmera, porque a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo com ele, né? O que pode estar acontecendo do outro lado, como está a família. Nós sabemos que muitas pessoas, de algumas famílias, ficaram adoecidas, por problemas diferentes, não só por conta da Covid, né? E a gente, na verdade, tem que levar isso em conta, para entender o humano, muito mais do que a parte pedagógica, né? Sim, muito bom. Acho que foi uma situação inesperada, né? O que a gente vê é um esforço coletivo, né, de minimizar os danos, né? Acho que é importante a gente se conscientizar que vai ter prejuízo, né? Ok, a gente não vai dar conta de tudo, a gente não vai absorver todo o conteúdo que a gente queria, né? Mas minimizar os prejuízos, fornecer essa vivência, a possibilidade da interação, né? Não se desligar completamente para tudo, né? Então, a gente já teve muita perda. E eu diria até que não é um impacto exclusivo do isolamento, mas da pandemia em geral, né? Porque mesmo quem não pôde se isolar, que teve que encarar, que teve que trabalhar, teve os maiores índices de estresse, né? Por medos, né, por riscos que estava correndo. Então, todo mundo está num esforço e tivemos perdas, né? A gente perdeu a liberdade de ir e vir, né, o convívio social,
muitas vezes recursos financeiros. Então, tudo isso impacta, né, nas famílias e impacta nas crianças e nos adolescentes também. Né? Nas emoções, né? E diretamente certeiro nas emoções. Né? Acho que não tem quem não tenha algum impacto em função disso nas emoções. Acho que todos teremos. Né? Alguns impactos serão superados naturalmente, né, com recursos internos próprios. Outros não, outros talvez requeiram atenção. Né? Mas a gente já sabe que houve, sim, um aumento no índice de depressão e ansiedade. Né? A Universidade do Rio de Janeiro fez uma pesquisa e, entre março e abril, já tinha tido um aumento significativo no número de casos de depressão e ansiedade. Né? Isso dentro da pandemia? Isso dentro deste período de pandemia no Brasil. Né? Então, a gente já sabe que tem impacto, sim. Algumas coisas que a gente vê, né, como esse novo modelo, que já trazem alguma consequência. Então, o sedentarismo, o tédio, a falta de motivação, elas podem, sim, levar a estados depressivos ou de ansiedade. Né? Assim como as pressões, a pressão por resultado, por ter que ter sucesso em tudo, também pode levar a alguns problemas. Né? Por isso, é importante a gente respeitar, como a Monique falou, o adolescente que não quer abrir a câmera, a gente não sabe qual é o contexto dele. Né? O ideal é que a gente propicie um ambiente adequado para ele poder ter aula. Nem sempre eles têm essa condição. Né? Então, a gente teve crianças que estavam assim, com um familiar doente, ou que perdeu um familiar querido, né? Ou que não tem um quarto só dela para estudar. Então, são vários contextos, é importante a gente olhar para o indivíduo. Né? Acho que é isso que a gente tem que estar atento, né? Muito obrigada. Tem toda uma questão, né? Todo o cenário, né? Eu acho que até a importância, né, Monique, a questão de você estava falando das mãos, né? Então, já que aparece só essa parte, eu acho que o falar com as mãos, né? Isso, eu acho que fica uma dica aí para os educadores, ou mesmo para qualquer interação pela tela, né? Tentar mostrar um pouco mais do tronco, se afastar deixar um pouquinho pouco, mais de repente, longe, né? O celular mais distante, né? Ou se afastar um pouquinho mais do notebook, né? Do computador, da câmera ali que está usando. Né? E, na verdade, isso me fez pensar em outra coisa, que é assim, o formato palestra, né? Falando em ensino, né? Formato palestra, que é o formato que, na verdade, a gente fica passivo. Então, pensando assim, que, de repente, a gente pode estar num palco, né? E estar ali com um monte de espectadores, você não vai interagir com todos. Na verdade, você está interagindo com todo mundo e, ao mesmo tempo, muita gente está muito passiva. Né? Esse formato palestra, geralmente, as pessoas, e aí as crianças e os adolescentes, nesse período, geralmente, eles absorvem só 5% do conteúdo. Né? Quando é que a gente absorve mais conteúdo? Quando a gente questiona. Quando a gente tem um bate-papo como esse, a gente consegue aprender mais. Quando a gente interage. Né? Quando a gente vai fazer algum trabalho, quando a gente tem uma participação nisso, quando a gente ensina uma outra pessoa, a gente também aprende bastante. Olha a importância da interação, né? Exatamente. E aí isso, na verdade, me faz pensar numa outra questão, que assim, na lacuna, na verdade, que pode ficar, né, por conta dessa falta de interação com os pares da mesma idade, né, tanto para as crianças como para os adolescentes, que é algo que, na verdade, a gente não tem nem ideia da ruptura que isso pode causar, na verdade, tanto na educação como na própria vida deles. Né? A gente só vai saber daqui a algum tempo. Exatamente. Acho que é importante colocar também, quando a gente fala de impacto, né, nas emoções, a gente não fala só da criança e do adolescente, né, mas dos professores e pais também. Exato, né, que exato. também se encontram cansados, esgotados, ansiosos, se desdobrando para dar conta de múltiplas tarefas. Foi difícil, né, para todo mundo, e né? que precisam também de atenção e cuidado, né? Então, foi difícil para todo mundo. É. Então, agora, que delícia, né, gente, esse bate-papo aqui. Tem mais, tá bom? Mas agora eu vou passar a palavra para a Roberta. É com você, Rô. Obrigada, Flá. Boa noite, família Samiar. Mais uma vez, estamos aqui nessa live e acredito que é um tema bem importante, né, lidando com as nossas emoções.
E assim, né, como a Roberta comentou, como todas as crianças precisam de atenção, os adultos também precisamos lidar com essas emoções, né, com esse turbilhão de emoções, certo? Pessoal, seguinte, para você que entrou agora, olha só, presta atenção que eu tenho uma novidade muito legal para compartilhar com vocês. A Rosana, no início da live, falou de um sorteio e agora eu vou repetir para quem entrou depois. Olha que bacana que o Espaço Movimento está proporcionando para todos vocês. Serão 3 dias de oficina das emoções. Oficinas das emoções. Acontecerão nos dias 7, 14 e 28 de novembro. Como participar desse sorteio? Basta apenas escrever aqui no chat, eu quero. Então, gente, 1, 2, 3 e já! Todo mundo escrevendo agora no chat. Eu quero participar do sorteio. Serão 3 dias de oficinas totalmente voltada para as crianças. Se caso, né, você não tem uma criança em casa, se você ganhar, você pode presentear, gente. Olha que bacana. Será um momento muito legal. O primeiro sorteio será de 50% do valor dessa oficina. O primeiro e o segundo sorteio será 50%. O terceiro será um desconto de 100%. Gente, olha que legal. E você vai ficar de fora? Claro que não, né, gente? Então, por favor, todo mundo agora escrevendo no chat. Eu quero participar do sorteio. E permaneçam até o final da live, porque a regrinha é, além de escrever eu quero participar do sorteio, a segunda é dar o seu like, compartilhar esse link e chamar mais pessoas para participar da live. Combinado? E permanecer até o final, onde estaremos realizando o sorteio. Já estou super ansiosa para saber quem vai ganhar esses 3 dias de oficinas das emoções, porque aqui quase ninguém está com as emoções abaladas, né, gente? Ninguém, ainda, principalmente as crianças. Então, vamos lá. Ó, o pessoal entrando, dando boa noite. A Cristiane Pérez, boa noite, paz e bem, que tema incrível. Mulheres e profissionais maravilhosas, parabéns a todas. Professora Carol Pinheiro, Flávia querida, amiga e parceira linda, um beijo enorme para você. Flavinha, pro Carol te mandando um beijo. Nice Araújo, parabéns, filhota Flávia. Angélica, pro Angélica, beijos, Flavinha. Victor Barbosa, boa, meninas. Pessoal entrando. Michele, Romão, boa noite. A Eliane, dando boa noite, paz e bem. Todo mundo participando. Raniel comentando que live incrível. Olha, gente. A Jaqueline Cavalcante, dando paz e bem. Que delícia ver você aqui, Jaque. Muita gente presente. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade para essa live, tá bom? Não esqueçam, deixe o seu like, compartilhe o link, chama mais pessoas para participar dessa live e escreve eu quero aqui no chat e eu vou estar torcendo para você ganhar. Combinado? Com vocês, meninas. Ai, que delícia, obrigada. E adorei, um beijo para todas, obrigada. E estamos de volta aqui, né, com o bloco 2, com esse bate-papo tão gostoso aqui com a Monique e a Roberta. Então, vamos lá, meninas. Vocês acreditam que a pandemia pode ter evidenciado algumas dificuldades nos alunos? E existem sinais de alerta para pais, educadores, para transtornos de aprendizagens, transtornos psicomotores, transtornos emocionais? Eu acredito que vocês duas consigam responder essa pergunta. Posso começar? Sim, com certeza, né? Existe, sim, casos em que ficaram mais evidentes, né? Acho que tudo está mais alto, né? Os nervos estão à flor da pele, as sensações, os sentimentos.
Então, sim, em alguns casos que existia já algum transtorno de aprendizagem ou problemas de relacionamento familiar ou alguma patologia, sim, ficou mais evidente, né? Isso é ruim? Não necessariamente, né? Porque a partir do momento que evidencia, eu consigo perceber e buscar ajuda, né? Então, alguns casos têm chegado por este motivo, mas eu não vejo isso como algo ruim, porque que bom que identificou, né? Se identificou, pode cuidar. Mas existem casos novos também, né? A gente percebe que teve um aumento, sim, nos problemas e na procura de atendimento em função, a partir da pandemia, em função da situação vivida. Então, nem sempre é um caso que já existia. Às vezes, são casos novos, sim, de problemas que começaram a acontecer a partir dali, né? Então, a gente percebe alguns dos transtornos, além da depressão e ansiedade, né? O estresse pós-traumático, né, os níveis de estresse em geral, síndrome do pânico, né, Que quase não tem, né, Roberta? muito, né, a gente vê um aumento da medicalização também, né, mais pessoas precisando da ajuda do medicamento para dar conta, né, porque só o tratamento emocional não dá conta, porque já chegou no estágio mais grave, né. Então, a gente percebe, sim, que tem um aumento. Sinais de alerta. Sempre temos sinais de alerta, né? O que a gente tem que observar? Eu falo que toda mudança de comportamento requer uma atenção. Então, aquela criança era super agitada, agora está apática, não quer interagir. Sinal de alerta. Né? Aquela criança era quietinha, agora está agressiva, né? Nervosa. Sinal de alerta. Como é que está o sono? Como é que está o apetite? Então, são vários sinais que a gente observa. Às vezes, um único sinal não quer dizer que seja um transtorno, né? Quer dizer que é um sinal. E aí, o que a gente observa? Está persistindo? Está prejudicando alguma área da vida? Como que está acontecendo isso? Estou com dúvida? Busco a ajuda de um profissional para avaliar. Né? Na dúvida, não custa nada a gente verificar se é um transtorno ou não. Né? Às vezes é uma fase do desenvolvimento que é mais difícil, a adolescência, né, principalmente, que já é difícil de controlar o impulso da agressividade. E aí, isolado, sem o contato com os pares, isso se intensifica. E sempre buscar ajuda, né, Roberta? Eu vejo crianças e mulheres procurando bastante ajuda, mas e os homens, né? Também. Precisa, todos precisam, não é Também verdade? tem sim chegado ao consultório mais homens também. Que bom, que bom. Sim. Né, por conta disso, de às vezes não dar conta da situação que está enfrentando e precisa assim de um apoio emocional, né? Eu acredito que assim, além desses fatores, né, eu observo na aprendizagem, e aí as crianças e adolescentes que estão em tratamento passaram, na verdade, a ter alguns desses sintomas que a Roberta citou. Então, uma ansiedade que está fora de controle, né? Características de síndrome do pânico, inclusive, um nível de desatenção que antes não se observava, porque assim está sendo requisitado muita da parte da habilidade auditiva, né? Então, algumas coisas têm sido observadas aí. Então, dentro da parte, dentro dos transtornos de aprendizagem ou dentro dos casos que estão em tratamento, alguns começaram a sinalizar aspectos emocionais que não eram tão evidentes. Tinha assim, uma ansiedade normal, por exemplo, em época que ia viajar, ou alguma coisa assim, mas agora está tudo muito à flor da pele. Casos que levaram a criança ou o adolescente a ficarem mais reclusos no quarto, e aí é um outro indício também, um outro sinal de alerta, né? Que ele tem interagido pouco, então tem interagido pouco com a família. Alguns desses casos, inclusive, foram encaminhados para avaliação psicológica, né, no consultório, porque realmente fugiu um pouco ao controle quando eu comecei a observar, e a família também observou, que não era um único momento, um único evento, né, e aquilo começou a persistir. Então, foi sinalizado para que as famílias buscassem ajuda, e como a Roberta falou, né,
no uso da medicação, então, alguns casos tiveram que ser encaminhados para a psiquiatria, inclusive, para a psiquiatria da infância e da adolescência, para poder ter essa parceria conosco, né? Que a gente consiga, na verdade, uma evolução maior desses casos. Como a Roberta disse, muitos casos vieram agora nesse momento de pandemia, inclusive casos que a gente não conhece as famílias em ambiente físico, né? Nós voltamos a atender em consultório agora, nesse mês, mas com horário muito reduzido, cada profissional atendendo num dia e num horário, tentando não cruzar os atendimentos para não deixar a recepção com mais de uma família ali, né? Porque, às vezes, a criança vai acompanhada com duas pessoas, por exemplo. A gente tem orientado bastante isso, mas em relação a sinais de alerta sobre transtornos de aprendizagem, né? E sobre a questão, por exemplo, psicomotora também. Algo que vale para as telas e para além das telas, né? Notou que a questão de leitura, escrita, cálculos, interpretação está muito fora do padrão, né? É importante ficar, na verdade, observando mais como é que essa aprendizagem está ocorrendo, né? Outra questão é a organização, ou até uma grafia ilegível. Às vezes, a própria criança ou adolescente não consegue nem identificar onde está, na verdade, aquela sequência de informações, né? Então, a cada dia anota, se usa fichário, por exemplo, cada dia anota numa folha, acaba se perdendo, porque, às vezes, num ambiente físico, o professor, às vezes, até ajudava numa organização, pensando até em crianças que estão nessa transição, né, do 5º para o 6º ano, que tiveram pouco tempo de aula e não conseguiram se adequar e se adaptar muito, né? E essa adaptação com vários professores, com esse tempo, assim, que é um tempo de 45, 50 minutos de hora-aula, e tem que guardar aquele material, pegar outro material, né, do outro professor, separar os trabalhos que foram solicitados, trabalhar mais com organização de agenda, né? Então, por exemplo, essa organização, para as crianças menores, por exemplo, dos anos iniciais do ensino fundamental, eu percebo que os pais têm ajudado bastante, né? Assim como as crianças da educação infantil, os pais ajudam no brincar, né? Ajudam em muitas atividades, mas do ensino fundamental, anos iniciais também. Mas os demais, onde se espera, inclusive, um pouco mais de autonomia, né? Isso tem ficado um pouco desorganizado. Então, às vezes, eles pedem, por exemplo, uma ajuda muito de última hora. Então, agora que eles estão, olha só, depois desse tempo todo de pandemia, agora que alguns estão começando a regular melhor isso, né? E tem falado, então, eles às vezes me mandam mensagem, os pais me mandam mensagem, assim, Monique, precisava de ajuda numa orientação para um estudo que eu não estou conseguindo fazer, né? Então, agora, alguns têm me mandado com antecedência, porque aí eu já sei que na sessão vai ter que ter uma outra abordagem também, né? E ajudá-los nessa organização. Isso, né? para ajudá-los nessa organização, exatamente, né? As crianças pequenas, por exemplo, de 4, 5 anos, o que é importante observar também, a criança nessa idade, ela já consegue, já começa a representar a realidade por meio de desenho, né? Quando existe uma dificuldade, por exemplo, nessa representação por meio do desenho, a criança não está conseguindo simbolizar, porque antes da leitura e da escrita vem essa representação pelo desenho, né, vem essa representação pictórica, é importante, na verdade, é um importante sinalizador também para os pais, para os responsáveis, que tem alguma coisa ali que pode estar com atraso ali na questão do desenvolvimento pedagógico propriamente dito, né? A gente pode ter também algumas alterações nos domínios cognitivos, como na parte de atenção, por exemplo, né? Diante das telas, alguns têm usado fone, outros não têm usado fone. Alguns se adaptaram bem ao fone também. O uso do fone, você acha que melhora bastante a questão da atenção? Para alguns pacientes, isso melhorou bastante, e alguns, inclusive, com quadros de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, deu uma boa melhorada o uso do fone,
Então, teve até um relato de um menino, né, que falou assim que, com o uso do fone, ele conseguiu se organizar melhor para poder fazer as aulas, mas ele fica num ambiente que é bem silencioso, além do uso do fone. Ele fica num ambiente que é só para ele estudar. Não é simplesmente então, colocar o fone e está tudo certo. Não, né? as pessoas da casa estão em outros lugares trabalhando, ou estudando, fazendo outras coisas, mas tem um ambiente que é silencioso também. E aí ele até citou, no começo da pandemia, ele falou assim, eu acho que na sala de aula eram os meus amigos que me atrapalhavam, né? Porque com o uso do fone ele se sentiu mais confortável. E isso também gerou uma outra reflexão, né? Que é assim, será que, de repente, quando voltar para um ambiente presencial, se o professor usar um microfone de lapela para essa criança, né, que tem uma dificuldade de atenção e que se deu bem nesse momento de pandemia com o uso de fone, será que não estaria ajudando, por exemplo, alguns alunos, inclusive, a regular melhor essa atenção? Nossa, seria uma boa ideia, hein? Então, eu acho que isso pode ser uma coisa assim, para a gente pensar, né, quando a gente voltar um pouco mais a esse novo normal, que a gente ainda não sabe qual o formato que ele vai ter, né? Ao mesmo tempo, falando de outras habilidades cognitivas, né, de planejamento, quando a gente nota que tem muita desorganização, não consegue pensar antes de fazer, então é muito impulsivo, por exemplo, esse é um outro sinal de alerta, não consegue flexibilizar em relação a estratégias, então está dando errado, mas insiste no errado, né? Mesmo que a coisa não esteja funcionando, continua fazendo exercício tentando, né? Uma hora errado. vai, talvez. Então, e aí tenta, na verdade, mas está vendo que não está dando certo, não consegue, às vezes, elaborar uma estratégia nova, né? Então, alteração nessa flexibilidade cognitiva também é um outro sinal de alerta, assim como alterações na memória também. Né? Na memória, enquanto eu estou prestando atenção, por exemplo, nessa live, e aprendendo, às vezes, alguns vocábulos novos, algumas terminologias, para poder interagir no chat, para poder mandar uma pergunta, então vocês têm que estar atentos. Então, alteração nessa memória de trabalho podem gerar alterações também na memória de longo prazo, em outro momento, né? E na manipulação dessa memória de trabalho também, né? Porque, de repente, se vem uma pergunta reflexiva do professor, não adianta eu saber aquilo memorizado, decorado, não vou saber responder. Porque eu preciso manipular junto com as informações que eu já tinha de outros assuntos, por exemplo. Né? Então, esse é um outro sinal de alerta também. Outras questões também que ficam. Né? Às vezes, o aluno não consegue ficar na frente da tela pelo tempo de uma aula, de uma hora aula, né? Então, não estou nem falando assim dele ficar o período todo, porque às vezes a pessoa precisa levantar, a gente até recomenda que levante a cada 40 minutos, uma hora, que não fique sentado o tempo todo, né? Então, isso até para o adulto, na verdade, isso é importante. Sim. E aí, no caso da criança, quando ela não consegue ficar ali, já é esperado que ela fique, né, pelo menos uma hora aula, sentada direto, ouvindo o professor, de repente perguntando, não quer perguntar de forma abrindo áudio, por exemplo, pode perguntar por meio do chat, por exemplo, né? Mas se ela de repente não tá com essa interação, né? Ou se está com essa dificuldade também, é importante da gente observar. Algumas coisas, de repente, podem ser sinalizadas, inclusive para os pais poderem, assim, pelo contato que eu tenho com as orientadoras aqui da escola, né? Eu percebo que elas estão bem alertas em relação a isso. Por exemplo, o aluno que não consegue entrar no horário da prova, deu algum problema na internet, ou deu algum problema no acesso mesmo. Então, elas têm ajudado bastante, né, os pais a entrarem aí no portal da escola. Né? Então, eu acredito que assim, as crianças e os adolescentes, às vezes, eles têm facilidade para jogar na internet, têm facilidade para, até conversando com a Roberta outro dia, né, ela estava falando, né, de adolescentes com facilidade até para fazer vídeo, né? Acessam algumas coisas com facilidade, então, aplicativos de música, redes sociais, mas tem dificuldade de acessar o Word, né? Excel, PowerPoint. O velho Office. O velho Office, né? E, às vezes, os pais precisam, na verdade, estar por perto, né, para poder ajudar.
Então, é importante a gente, na verdade, lembrar de algumas coisas que, assim, nem todo mundo precisa estar sabendo de tudo da tecnologia. Acho que Nem tem como, né? Que muda tudo. Estamos aprendendo muita coisa, Então, adultos, adolescentes, crianças de várias idades, e tudo bem se os pais participarem, Eu acho que é um momento muito atípico e que a gente não pode falar assim, mas a gente está esperando a autonomia desse sujeito. É novo para todo mundo, né? Isso. Eu queria destacar uma fala sua de que o adolescente não quer falar pela câmera, mas pode falar pelo chat, Então, para o adolescente, que é o mais ligado, nas redes sociais, nas tecnologias, mas é o menos ligado nessa interação destaque, Porque ali, quando ele vai falar, ele é o destaque. Então, o foco é só para ele. Ele não é mais um na multidão. Então, eu acho que é aí que pega, Porque o adolescente ele se preocupa muito com o que os outros pensam, com ser aceito pelo grupo, se ele está bem, se ele não está bem, se o visual dele está bonito ou não, se o cenário dele está bonito ou não, Então, até no atendimento online, eu percebo essa diferença. Então, mesmo sabendo que tem privacidade, que está garantido que ninguém vai estar ali ouvindo a conversa, mas, quando eles colocam um fone, eles conseguem se soltar melhor, do que quando está sem o fone, dá a impressão que está todo mundo ouvindo a conversa. E a questão da imagem corporal também, a gente vendo a interação dos adolescentes na tela, falando das redes sociais, por exemplo, quando eles fazem um vídeo ou quando eles tiram uma foto, eles conseguem tirar várias fotos ou gravar vários vídeos e escolher um. E ali, ao vivo, não dá para a gente escolher. É desse jeito que está aqui. É o que vai aparecer. É o que temos para hoje. O que temos para hoje é o que está aparecendo na tela de vocês. A gente, na verdade, não tem como. Eu não estou com uma cara boa aquele dia. É como, na verdade, como eu vou aparecer. Exato. Exatamente, não tem como. Agora, outras coisas sobre dificuldades de aprendizagem, transtornos psicomotores, quando na família existe já um histórico de dificuldade na aprendizagem, às vezes de familiares, e aí, muitas vezes, assim, de primeiro grau mesmo da criança, que pararam de estudar porque tiveram dificuldade, às vezes não foram avaliados, tem, de repente, um laudo, por exemplo, mas é importante, isso é um ótimo sinalizador, é importante, na verdade, a gente saber dessa informação. Ao mesmo tempo, crianças e adolescentes que tiveram atrasos nos marcos do desenvolvimento, para fixar o pescocinho, para sentar, para engatinhar, para andar, para falar, pode ser que, em algum dado momento, ele tenha alguma dificuldade, que pode ser um transtorno de fala, pode ser um transtorno de aprendizagem, pode ser, às vezes, alguma coisa com comorbidade. Então, pode ser um caso que tem, de repente, um quadro de transtorno de déficit de atenção com um transtorno de ansiedade junto. Porque até o próprio TDAH, se é do tipo mais impulsivo, por exemplo, tem uma ansiedade aumentada, e, às vezes, quando está muito fora, assim, não é só parte do quadro de TDAH, muitas vezes ele tem um outro transtorno junto, ou até um transtorno depressivo. Então, tem alguns casos que a gente atende, que tem essa comorbidade. Casos também de outros familiares, e, às vezes, assim, de outras, inclusive não só de primeiro grau, com histórico de quadros de transtorno do espectro autista, transtornos do neurodesenvolvimento no geral, dislexia, descalculia, disgrafia, Esses são alguns dos exemplos, porque a gente poderia citar vários outros aqui. De repente, uma deficiência intelectual já são, na verdade, pessoas para risco em transtorno de aprendizagem, transtorno motor e mesmo alterações emocionais. A gente já fica em alerta em relação a isso. Então, acho que vale para o ambiente virtual, mas vale também para o ambiente físico. Exatamente. Sim. Meninas, então, assim, como a Roberta mesmo falou, nem tudo é um transtorno, a gente precisa estar atento aos sinais de alerta aí, mas um único sinal ele não representa que seja um transtorno. Eu preciso ver um conjunto de comportamentos, e aí, com resultados escolares também, para que eu veja isso. Então, assim, pensando nisso, quais os sinais que vocês falariam assim? Então, os pais, os educadores, eles
tiveram essa observação, né, observaram essas dificuldades de aprendizagem, e aí, né, o que fazer para amenizar essas características? Bom, a primeira coisa é verificar, né, eu acho que, na verdade, a gente nem citou essa questão de quanto tempo, na verdade, a gente precisa observar esses sintomas. Né? Eles precisam estar persistentes por pelo menos 6 meses, para que a gente possa, na verdade, falar que é realmente aquele sintoma ou aquele conjunto de sintomas faz parte de um transtorno. Né? Então, isso só pode ser avaliado por um profissional que esteja habilitado para poder fazer as testagens, né? Para saber se precisa de uma intervenção, de um encaminhamento médico. Algumas dificuldades que acontecem, eu acho que vale a pena a gente pensar que elas podem ser transitórias. Elas podem acontecer e elas podem ir embora da mesma forma como elas vieram, né? De repente. Então, se aquela criança, aquele adolescente nunca apresentaram nenhuma dificuldade de aprender, por exemplo, ou nenhuma dificuldade psicomotora, falando das minhas áreas de atuação, então vale a pena, na verdade, a gente então não tinha dificuldade, passou a apresentar. Eu, de repente, enquanto professora, por exemplo, né, e falando da questão do papel da escola, enquanto professora, eu consegui intervir, e com a minha intervenção, o meu aluno melhorou. Né? Ou o pai fez uma intervenção em casa, então, de repente, pode ser uma dificuldade para aprender divisão. Né? Fez uma intervenção, ele aprendeu. Precisou, de repente, de mais reforço, mas conseguiu aprender. Então, esse é um tipo de dificuldade transitória. Né? Então, aí não é um transtorno. Então, é só para a gente, na verdade, começar a achar que tudo é um transtorno, tudo é distúrbio. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, acredito que, que a gente pode, né, amenizar algumas dificuldades de aprendizagem. Às vezes, gerando possibilidades, então, como eu falei, né, às vezes algumas pessoas podem se beneficiar do uso de fones. Então, acho que vale a pena tentar. Nem todos se adequam àquele fone intra-auricular, e, de repente, precisa ser aquele fone que cobre a orelha, para poder ficar mais confortável pela quantidade de horas que se faz uso, né, dele. Eu acho que vale a pena, de repente, a gente observar se, de repente, eu estou com uma criança, um adolescente mais tímido. Então, acho que vale a pena orientar, né, o uso, como a Roberta falou, dá para usar o chat, né, em vez de falar, não quero falar na aula, né, mas eu posso escrever. Né? E tem acontecido, alguns pacientes têm relatado isso, né, para a gente, que eles têm usado o chat e têm se sentido mais confortáveis, porque na sala de aula, às vezes, a timidez fazia com que eles evitassem tais momentos. Né? E a gente, na verdade, tem algumas coisas, na verdade, para observar nesse contexto todo. Né? Verificar se o sono está adequado, por exemplo. Né? Será que está dormindo a quantidade suficiente? Está dormindo 8 horas por noite? Porque a gente sabe o impacto que o sono tem na aprendizagem. Se a pessoa não dorme a quantidade de horas necessárias, não tem como consolidar a aprendizagem. Então, é importante que a gente tenha ali, então, enquanto adultos, que os responsáveis da casa, né, consigam. E acho que os professores também orientar um pouco, né, ter uma rotina, orientar, de repente, essa questão dos hábitos de sono, né? Porque é importante para a aprendizagem. A Roberta pode falar o quanto também isso tem impacto nas emoções também. Enorme. Né? E também essa questão que a Flávia citou, né? Ter uma rotina. Né? Uma rotina, por exemplo, levantar, ter uma rotina bem próxima, de repente não precisa levantar, acordava às 6 horas, a aula começa às 7h10, aqui, é isso? Então, falando de um aluno que, de repente, estuda de manhã, né? Não precisa levantar às 6, mas também não precisa levantar 5 minutos antes, porque tem acontecido com muitos. Né? E aí eles não têm tempo para tomar café da manhã. Eles não, eles começam, na verdade, às vezes vão para o computador tudo atropelado, né? Vão para o computador. Às vezes assistem a aula do celular e estão sentados na cama e o cérebro não está entendendo, porque você está numa posição confortável. Exatamente. Ou está deitado, tem que de janela fechada, às vezes, né, cortina fechada. O cérebro não está entendendo que, de repente,
é o momento de estar alerta. Então, esse momento de você acordar com um pouco de antecedência, meia hora antes, para tomar café da manhã, para tomar um banho, fazer higiene, num geral, né? Poder se organizar, separar o material da aula, né? Para poder participar ali daquela aula, saber quais são as aulas do dia. Isso, na verdade, é importante. Abrir a janela para entrar a luminosidade do dia mesmo, a claridade do dia. E aqui no Colégio São Miguel eles recebem o roteiro antecipado, né? Um dia antes eles já recebem o roteiro até para isso, né? Para se organizar mesmo. Uhum, que é excelente, né? São ritos de passagem, né? Que fazem o cérebro despertar. Acabei uma atividade, agora é outra. Né? Já é difícil a gente fazer isso quando a gente muda de ambiente. Imagina no mesmo ambiente o tempo todo, né? Então isso acontece também no homework, né? Da gente ter que treinar, fazer rituais de passagem. Vou trocar de roupa para trabalhar, né? Vou, se possível, não trabalhar no quarto, né? Que é o lugar do descanso. Se possível, não estudar no quarto, mas a gente sabe que a maioria estuda no quarto. Então, mais ainda, eu preciso de fazer esses exercícios do despertar, né? De acordar o corpo, né? Porque você falou da roupa, né? Tem muitos adolescentes e crianças que têm assistido aula com pijama, né? De pijama. Sim, terapia também. Às 5 da tarde. Esse é o novo normal, né? Então posso entrar? Acho que a gente pode fazer o quê? Né? Minimizar o estresse. A gente sabe que tem esse nível de estresse que aumenta o cortisol. O cortisol, ele dificulta a aprendizagem, a atenção. Né? Então, o que a gente faz para diminuir o estresse? Faz esse rito de passagem das ações, né? Assim como, terminei os estudos, vou guardar o material agora, é hora de almoçar, vou me concentrar na alimentação, prestar atenção no que eu estou comendo, deixa o celular de lado um pouquinho, né? E aí, sentir o sabor das coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou intensificar o que eu posso viver. Né? Não dá para eu sair, para eu curtir, então o que dá para eu fazer? Dá para eu praticar alguma atividade física em casa, né? Dá para eu promover jogos interativos com a família, onde exista troca, afeto, né? Momentos importantíssimos para a emoção, abrir momentos para o diálogo, né? Então, oportunizar que as pessoas da família possam conversar, numa boa, sem julgamento, sabe? Ser ouvido, ser acolhido. Né? Isso é super importante. Até porque eles estão com medo, né? As crianças e os adolescentes estão com medo e às vezes eles não estão falando sobre isso porque assim, não, mas isso logo vai passar, daqui a pouco tem vacina, mas não se conversa a respeito, né? Sim, e dá espaço para as fantasias serem faladas também, né? Porque as crianças, especialmente, elas geram inúmeras fantasias acerca das coisas. E elas ficam com medo de falar, porque ela vai falar e o adulto vai falar, não é nada disso, imagina. O medo do julgamento, né? Isso. Então, elas não falam. Os pequenos, então, eles têm mais dificuldade de expressar emoção, de dizer o que sente, né? O que está acontecendo. Então, a gente observa no comportamento e principalmente nas brincadeiras. Então, é no brincar que a criança vai se expressar, né? Que a gente vai perceber o que ela está sentindo ali. É na encenação, nos jogos, né? Ali que a gente vai não só perceber, como a gente vai intervir. Né? Como a Monique falou, às vezes eu preciso observar um comportamento por bastante tempo para ver se é um transtorno, mas eu também não preciso esperar virar um transtorno. Né? Faço a intervenção. Exatamente. Né? Então, algumas intervenções podem ser feitas em casa, ou pelos professores, ou também no consultório, né? Preventivamente. Então, tem uma situação que está persistindo, já tentei, já conversei, já mudamos a rotina, não está surtindo efeito. Né? Então, vamos fazer uma intervenção para evitar transtornos maiores ou que se agrave. E procurar ajuda, né? E procurar ajuda, né? Exato, porque o mesmo vale para os transtornos de aprendizagem. Né? Às vezes a gente escuta muitos casos assim, eu tentei ensinar em casa, não deu certo, mas eu contratei uma professora particular. Ele está há 5 anos fazendo aula e não melhora, porque se a professora particular sair de perto, ele não sabe fazer sozinho. Né? Então, o que será que pode estar acontecendo? Pode ser uma dependência, pode ter gerado uma dependência já, mas pode ter alguma questão na aprendizagem ali que merece ser avaliada também, né? Exatamente.
Acho que outro ponto legal de falar é da gente culpabilizar menos os pais, né? Porque a gente sabe que está corrido, tem que se desdobrar, Demais. tem que ser professora, mãe, psicóloga, Tudo ao mesmo tempo. né? E dividir o ambiente de casa para todo mundo, né? Então, tá um trabalhando, outro estudando, outro cozinhando, né? O cachorro latindo, a criança gritando. E tem que dar conta de tudo, né? Então, não temos E não que temos, dar conta de exatamente. tudo. Tudo né? bem. Tudo bem. Vamos fazer o melhor possível. Né? Vamos fazer nossos esforços para que todos fiquem bem e para que as coisas se desenvolvam. Mas sem culpa se algo não deu tão certo como queria. Né? Tudo bem, a gente vai ter tempo de corrigir a rota, né? De cuidar um do outro. Acho que isso é mais importante. Eu não preciso dar atenção para minha criança brincando. Eu vou brincar de massinha. Não preciso fazer isso o dia inteiro. Né? Eu posso fazer isso 1 hora por dia, meia hora por dia, mas que eu estou ali inteiro para aquela atividade. Um pouco, mas com qualidade, né? Isso, exatamente. Muito bom. Esse bate-papo está muito gostoso aqui, mas agora eu vou passar a palavra para a Roberta. É com você, Rô. Está muito bom esse bate-papo. Informações, conteúdo riquíssimo. Muito bom, gente. E agora eu vou ler algumas mensagens, várias mensagens aqui no chat, tá? Patrícia Alves, muito bom, excelente live. Priscila Moura, mais um tema enriquecedor. Gratidão, Samiar. Sheila, Carly, excelentes profissionais, parabéns pelo tema. Lígia Fossa, muito bom. Kelly Nascimento, boa noite, excelentes profissionais. Patrícia Cunha, adorando essa live. Raniel, eu adoro esse tema. Juliana Campani, a gente recebe tanta informação de todos os lados que não tem como não comprometer a memória. Neuci, muito boa live, parabéns. Valéria, excelentes orientações. Aqui tem mais uma. Juliana Campani, esse ponto da memória chega a ser frustrante em algumas situações. Opa, clique aqui. Cida, professora Cida, informações e dicas valiosas. É essencial que nós, pais e professores, tenhamos certeza de como lidar com os nossos sentimentos, para acolhermos e auxiliarmos as emoções dos filhos e alunos. Muito bem, a Juliana completa, né? Exatamente, Cida, começa com a gente, aí está o desafio. Eduardo Toríbio, não está fácil ser pai. Gente, está um desafio, né, gente? Ser pai, ser mãe, profissional, tudo ao mesmo tempo, mas a gente dá conta. E aí ele colocou aqui, ó, Eduardo Toríbio, novamente, parabéns, Flávia. Juliana Nabuco, parabéns, tema enriquecedor. E lembrando, pessoal, seguinte, haverá um sorteio no final da live para você que entrou agora, está, né, apreciando esse tema, conteúdo riquíssimo, muito bom e super importante, né, para todos nós que estamos, né, passando nesse momento. E o Espaço Movimento está proporcionando 3 dias de oficinas das emoções para as crianças. Acontecerão nos dias 7, 14 e 28 de novembro. E nesses pacotes serão 3 sorteios, tá? Oficina infantil para as crianças de 4 a 10 anos. Então, o primeiro sorteado receberá 50% de desconto. O segundo sorteado também 50% de desconto. E o terceiro, gente, quem será que vai ser o terceiro sorteado? Porque vai receber 100% de desconto nessa oficina das emoções. Eu vou deixar o contato delas, tá? O Instagram, @Espaço Movimento. Espaço e Movimento ou Espaço Movimento? Espaço Movimento, lembrando que não tem o cedilha, tá, gente? Então,
Espaço Movimento. E agora eu vou passar o contato da Roberta. WhatsApp 99518 6584. Vou repetir. 99518 6584. Contato delas, tá? O Instagram e o WhatsApp. Mas agora, Roberta, como é que eu faço para participar do sorteio? Simples, gente. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse link para mais pessoas serem enriquecidas, assim como você está sendo enriquecido com esse conteúdo maravilhoso. E escreva aqui no chat: eu quero participar do sorteio. E um detalhe muito importante: permaneçam até o final para validarmos esse sorteio, tá bom, gente? Não vale sair, não vale dar uma escapadinha no WhatsApp, não. Tem que ficar até o final prestando atenção aqui no conteúdo que está excelente, ok? Então, faça agora. Escreva aqui no chat: eu quero participar desse sorteio, e compartilhe esse link para muitas pessoas. Agora, eu vou ler uma pergunta da Angélica e assim daremos continuidade com a nossa live, tá bom? Ó, a Angélica Gandolfi pergunta assim, meninas: como minimizar os prejuízos que a pandemia causou e ainda pode causar nas questões físicas e psicológicas das nossas crianças e adolescentes? Com vocês. Obrigada, Angélica, pela pergunta. Monique ou Roberta? Acho que a gente pode minimizar, né? Primeiro aceitando que a gente vai ter, sim, alguns prejuízos. Que, ok, se a criança não aprendeu tudo que tinha que aprender esse ano, se ela não deu conta de entregar todos os trabalhos como ela gostaria, né? Ok, se a gente não conseguiu trabalhar o suficiente como eu gostaria, mas a gente pode minimizar cuidando de si e do outro, né? Acho que empatia e acolhimento são as palavras-chave para esse momento, né? Então, entender o outro, acolher, apoiar, ajudar a superar essa dificuldade e se cobrar um pouco menos, né? Flexibilizar um pouco, promover bem-estar sempre que possível. Então, fazer atividades prazerosas, cozinhar junto, descansar, relaxar, ouvir uma música, tudo o que a gente pode fazer para ter melhor bem-estar, né? E fisicamente, alimentação, sono, rotina, comer fruta, né? Comer mais saudável. Eu acho que é o momento de fazer uma revisão aí, né? E se reeducar, aproveitar esse momento de adaptação, que, por um lado, é difícil, é desafiador, mas, por outro lado, faz a gente sair da zona de conforto, né? Sair do piloto automático e revisar. O que eu preciso fazer para botar uma ordem aqui em casa, para promover um bem-estar, para transformar esse lugar num espaço acolhedor, gostoso de ficar e de conviver, né? Já que agora a gente tem que ficar bastante tempo todo mundo juntinho. Então, tem que ser um lugar gostoso, né? Onde um apoia o outro, onde seja o refúgio mesmo. Isso, em relação à parte de movimento, né? Que, de repente, a gente está muito fechado em casa, ou fica muito tempo num único cômodo também, né? A dica é explorar os espaços da casa e a mobília da casa, no caso de crianças, de adolescentes, promover momentos de interação com brincadeiras, com jogos, assistir filme, levantar, sentar, não ficar o tempo todo nem no mesmo lugar, nem na mesma posição, nem ficar todos os dias fazendo as mesmas coisas, tentar diversificar. A gente sabe que, na verdade, está bem difícil para todos, né? Mas tentar dentro das possibilidades que cada um tem, né? Como a Roberta falou. Então, de repente, uma possibilidade, eu adoro, na verdade, essa questão de ir para a cozinha, né, com os pais. É uma experiência para a criança e para o adolescente que é incrível, que cada vez que a gente orienta um pai, uma mãe, né, uma família, a ir para a cozinha, eles vêm com umas histórias muito bacanas de que, assim, nossa,
eu me aproximei mais do meu filho. Isso fez com que ele notasse que ele tem capacidade para fazer isso ou aquilo. Ele notou que existe a matemática ali, e às vezes ele tem dificuldade na matemática, só que na cozinha ele conseguiu lidar um pouco melhor, né? Então, pode ser uma forma de estimular também, né, tanto a movimentação, como possíveis dificuldades que podem estar acontecendo. Nós aprendemos com a experiência, né, Monique? Isso. Eu acho que dentro do que foi comentado também, não sei se foi um adulto, se foi uma adolescente, uma criança comentando sobre a dificuldade de memória, né, que estão muito sobrecarregados. Uma coisa também sobre a memória, né? Eu acredito que, então, se foi um aluno que estava falando, para a gente poder refletir, né? A vida escolar, que acontecia antes em ambiente, acontecia aqui dentro do São Miguel, por exemplo, né? Ela não está mais acontecendo aqui, as aulas estão acontecendo em casa. Então, parece, né? Então, assim, a ideia que tem, que como a gente não sai de casa, é que o volume de informações e volume de atividades, ele aumentou, mas é que o que se fazia na escola está sendo feito, na verdade, em casa, porque as aulas estão sendo dadas no formato remoto. Acredito que esteja acontecendo, de fato, uma exaustão por parte dos professores, por parte dos alunos também. As famílias também estão cansadas, né? Estamos finalizando o ano, acho que o ano letivo, acho que é um momento de que vai ter uma pausa aí para poder respirar sobre tudo isso. Mas, em relação à memória de trabalho, o que dá para ser feito? Será que eu estou assistindo a aula e eu estou anotando informações? Porque, às vezes, uma anotação ela pode ajudar a minha memória a funcionar melhor, né? Será que eu estou executando as listas de exercícios que os professores estão passando? Porque também é uma forma, de repente, de exercitar mais a minha memória, porque se eu ficar, de repente, acumulando informações, de repente participando pouco da aula, porque a interação está um pouquinho mais baixa, né, do que o normal, e eu, na verdade, não estiver usando nenhum outro recurso, de fato, eu posso estar me sentindo mais sobrecarregada enquanto aluno, né? Então, é importante assim, diversificar um pouco essas formas, ou anotar, mandar um e-mail para o professor perguntando uma dúvida, marcar, de repente, num plantão, porque agora a escola está com algumas aulas de reforço, sim, né? Sim. Então, de repente, marcar, ver se aquele professor está disponível para poder explicar, ou por telefone, porque já escutei histórias de professores tirando dúvidas de alunos por telefone e que conseguiu tirar a dúvida, então pode ser um caminho, né? Mas não deixa a informação acumular. Se você está com dúvida, né, entre em contato com a escola, com certeza alguém, as orientadoras, né, a Eliette, a Sheila, a Eliane, elas vão poder ajudar em alguma coisa, ou colocando você em contato com o seu professor, ou, de repente, dando uma orientação de estudos também, né, porque aí você pode ser mais específica no tipo de dificuldade que você está apresentando. Exatamente, Monique. E você falando isso, eu posso dizer aqui como educadora, né, do Colégio São Miguel Arcanjo, que nós já temos essa prática no nosso dia a dia, né? Já temos isso como nosso currículo, né? Então, assim, trabalhando o socioemocional, né? Colocando atividades que desenvolvem essas habilidades socioemocionais, né? Então, além do material didático escolhido, adotado, também tem alguns projetos que surgiram com as necessidades dos alunos, né? De ter essa escuta, de ter esse acolhimento. Então, isso é muito importante. Dos alunos, né, falando com professora de educação infantil, então, do aluno, aquele aluno que sempre participa, muito participativo, e aquele dia talvez ele não esteja muito... Você percebe que está alguma coisa diferente, né, não está participando tanto, e aí você vê que aquele aluno quer ficar um pouquinho ali na aula, ele espera todo mundo sair, às vezes para falar um pouquinho com você, ter esse momento da escuta, então a gente ter esse olhar, né. No Fundamental 1 também acontece, durante as aulas, já o projeto socioemocional, que faz parte das aulas já. E dos maiores, aí falando também, alguns projetos como psicoeducação, né, as rodas de conversa também, em parceria com a pastoral, tem também o projeto de vida. Então, tudo isso foi feito de acordo com a necessidade de cada turma, né? Então, isso é muito bacana. Mas já existia, né, no colégio? Sim, sim. E, assim, é muito legal também, porque agora nós voltamos com algumas atividades, né, no presencial, extracurricular,
E aí nós temos um projeto novo, né, que se chama Integração, e é em parceria com o Espaço Movimento. Eu acho que a Monique pode contar um pouquinho para nós aí, né, Monique, mais desse projeto. Isso mesmo. O projeto Integração, então, ele está sendo realizado para alunos do 5º ano à 3ª série do ensino médio, né? E esse projeto Integração, ele foi, primeiramente, né, eu acho que as orientadoras, quando voltaram, elas tiveram, acho que, várias reuniões com a direção da escola, enfim, e eu notei, assim, com isso, quando elas entraram em contato, uma preocupação muito grande com esse lado humano mesmo, né, de não entender o aluno só como um receptáculo de informações. Então, não estão preocupados só com a reforço escolar, aprendizagem, né? só com reforço escolar, isso. Então, quando nos procuraram, foi justamente assim, para desenvolver um projeto, né, para que, na verdade, as crianças, os adolescentes que estão voltando agora, possam, na verdade, ter um acolhimento, né? Então, é um projeto que acolhe as crianças e nós realizamos várias dinâmicas, né, de forma que eles possam vivenciar o corpo, vivenciar as emoções, vivenciar as sensações, os pensamentos, não ter julgamento, respeitar um ao outro, né? Que, na verdade, assim, já é uma prática que eu observo nos alunos da escola, essa questão do respeito, do acolhimento, porque nós somos muito bem acolhidas aqui tanto pelos profissionais quanto pelos alunos também, né? Então, o projeto tem acontecido em horários diferentes para os anos escolares, então tem o calendário direitinho, quem recebeu aí pode dar uma espiadinha, né, quando que vai ser para a sua turma ou para o seu filho, né? Lembrando que é do 5º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Estamos tendo, na verdade, uma boa devolutiva aí dos alunos, né, do ponto de vista de que eles estão necessitando de um espaço para essas vivências e também para se colocar, né, para que tenha pessoas que não julguem o que eles vão falar. Eles estão com medo da pandemia, eles estão frustrados com um monte de coisa que não aconteceu nesse período, né? A 3ª série, por exemplo, do ensino médio, que muitas coisas estariam acontecendo esse ano, né? Viagem, enfim, várias questões, eles participariam dos jogos, né? E coisas que não aconteceram, a festa junina, que é tão esperada, né? Que a 3ª série do ensino médio faz e todo mundo vem assistir, mas que a escola parece que já propiciou um momento para o ano que vem, para que eles venham, para que eles façam esse rito de passagem, né? Que é um rito muito importante, Isso é o acolhimento, né? É um acolhimento, né? E eles estão tendo esse espaço justamente para isso, né? Então, quem está conduzindo esses encontros sou eu, né? E a psicóloga Manuela, que faz parte da equipe Movimento também. Então, a gente vem 2 vezes na semana para fazer essas 4 horas de trabalho aí com os alunos. Isso está sendo muito legal, né? Está sendo muito bom. A gente, na verdade, agradece muitíssimo, assim, não só o acolhimento, mas vocês terem pensado, né? Vocês pensaram no Espaço Movimento, mas, assim, essa forma que vocês pensaram no aluno, né? Que, para a gente, é uma coisa que foi uma surpresa uma escola ter pensado no aluno, assim, de uma forma tão... acho que tão integral, né? Tão integral, exatamente. Acho que é essa palavra, né? Enxergar o aluno na sua completude, né? Não fragmentá-lo e enxergar só a aprendizagem, né? Porque estamos numa escola. Isso nós temos aqui, já faz parte, né, do nosso dia a dia ser assim. Muito bem. E aí, pensando, né, nas necessidades, das emoções, aí eu recebi mais um convite aí para organizar uma oficina das emoções, juntamente com a Roberta, que me fez esse convite. Roberta, quer contar um pouquinho sobre essa oficina? Sim. Bom, a oficina das emoções já era um desejo, né, que se tornou urgente aí com essas questões do isolamento e da pandemia. Então, nós montamos uma oficina para crianças, né, a princípio de 4 a 10 anos, onde a gente vai ensinar a reconhecer as suas emoções e a expressá-las, né? Também vamos oferecer alguns recursos para elas aprenderem a lidar com essas emoções. E vamos abordar empatia e habilidades sociais,
tudo isso vai ser como? Brincando. Né? Então, Aprendemos brincando, né? Aprendemos brincando e aprendemos a brincar online. Por enquanto online, né? Mas quem Isso. sabe, né? O próximo ano a gente consiga fazer presencial, né, Roberta? Exatamente. Então, serão 3 encontros, né, onde a gente vai propor algumas atividades lúdicas de forma bem leve, divertida. Eu, a Flávia e nossos coleguinhas aqui do Divertidamente, que a gente chamou eles para fazer um reforço Eles vão participar. na equipe, né, para nos ajudar a tornar esse momento bem gostoso, descontraído e aprender a lidar com essas emoções aí de uma forma mais leve. Muito bom. Delícia de papo, né, gente? Agora eu passo, então, a palavra para a Roberta. Rô, é com você. Obrigada, Flá. Vamos lá, eu vou ler agora os recadinhos, muitos recados. Ó, Juliana Nabuco, parabéns, tema enriquecedor. Débora Fernandes, que momento enriquecedor, parabéns pela iniciativa e pelo tema. Profissionais de primeira. Aí a Juliana Campani, como mãe, mesmo administrar trabalho, escola, atividades extras, tudo isso no mesmo ambiente, entre parênteses, casa, alguma coisa acaba ficando para trás. É verdade. Nossa, tá uma loucura, Juliana. Eu sei, te entendo, mas vamos lá. Alex Carvalho, parabéns pelo conteúdo. Parabéns, Flávia. Muito bem. Gente, agora nós encerramos as inscrições para o sorteio, tá? Vamos ver, já no próximo bloco saberemos quem vai ganhar essa oficina. Serão 3 dias de oficinas, nos dias 7, 14 e 28. Oficinas das emoções para as crianças de 4 a 10 anos. O primeiro e o segundo sorteado receberá 50% de desconto. E a terceira sorteada receberá 100% de desconto nessa oficina. O contato delas está aqui no link no YouTube, mas eu irei reforçar, ok? @espaço _ movimento. Então, por favor, todos vocês sigam esse perfil lá no Instagram. @espaço _ movimento. E o WhatsApp da Roberta é 99518 6584. Vou repetir, 99518 6584, mas essas informações já estão aqui no link, tá? Do nosso chat. Agora, para nós darmos início ao sorteio, né, e finalizar agora o bloco, tem uma pergunta para vocês. E eu vou aqui, do Alex Carvalho. Boa noite, meninas. Nunca esteve tão em alta como agora os temas relacionados com inteligência emocional. Como os pais e familiares podem introduzir este tema na educação das crianças? Com vocês. Obrigada, Alex, pela pergunta. Dirijo a Monique ou a Roberta. Roberta? Posso começar. Bom, em primeiro lugar, acho que dando esse espaço, né, para a gente falar de emoções, nomear as emoções, e isso pode acontecer desde muito cedo, né, desde bebê. Então, você não pode ficar bravo. Eu entendo que você está bravo, mas vamos fazer alguma coisa para se acalmar, né? O que eu posso fazer para te ajudar, né? Então, desde pequenininho já ensinando a nomear as emoções, né? É importante a gente reconhecer que todas as emoções, elas são válidas e importantes para o desenvolvimento saudável, né? Então, a raiva, né? Nós estamos aqui os bonequinhos representando cada uma. A raiva, a tristeza, o nojo, elas não são emoções feias, né? Elas são emoções necessárias. Todos nós temos. E, às vezes, a gente nega essas emoções. Isso não desenvolve, né, a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela vem justamente da aceitação, do reconhecimento, para daí a gente ter a habilidade de lidar com elas,
né? Então, desde muito cedo, a gente pode, sim, estimular a criança a reconhecer o que sente, a aceitar e a buscar recursos para lidar com essas emoções, né? A gente vai ensinar um pouquinho disso na oficina. Isso mesmo. É porque a gente, na verdade, está acostumado a ouvir e também a querer, né? Principalmente os pais quererem dos filhos, né, que sejam felizes, né? Porém, a alegria também, quando é só ela que acontece, tem alguma coisa fora de controle, né? Exatamente. Não é normal. Então, é a mesma coisa quando a Roberta deu um exemplo, mas eu até lembrei, quando ela estava exemplificando aqui, lembrei que muitas vezes a gente fala assim, para de chorar e me conta o que está acontecendo. Então, assim, às vezes você breca uma expressão, né? Porque o choro é uma expressão de uma emoção, que está acontecendo ali no momento. Então, de repente, é o ideal, né? Então, quando for conversar com a criança, então, se ela for muito pequena, é importante, inclusive, olhos nos olhos, né? Abaixar, Sempre, ficar né? na altura da criança, né? E perguntar o que está acontecendo, eu posso te ajudar? Posso te ajudar a te acalmar, né? Quer um copo d'água? Eu acho que assim, algumas coisas antes da gente abrir espaço para essa escuta e abrir espaço para essa escuta, né? E ao mesmo tempo que a gente falou assim da alegria, da tristeza, da raiva, eu pensei na questão também da frustração. O como é importante para desenvolvimento da inteligência emocional, lidar com a frustração, porque às vezes nós temos jovens adultos aí inseridos no mercado de trabalho, ou em salas de aula, em turmas de graduação, de pós-graduação, que não sabem lidar com a frustração. Então, qualquer não, ou qualquer coisa do tipo assim, você vai ter que refazer o trabalho, pode ser motivo para desistir do curso, pedir, de repente, demissão no serviço, né? A pessoa, quando é nova, né, eu diria assim, ela pode, de repente, ter muitas outras oportunidades de encontrar outros trabalhos, outros empregos, serviços, né? Mas ficar também pulando de galho em galho, né, o quanto isso, na verdade, pode ser frustrante também. Né? O não saber lidar com a frustração, de fato. Né? Acho que a Roberta pode falar até com mais propriedade disso, mas a gente vivencia isso na aprendizagem também, né? O de não saber lidar com isso. Não, mas eu tenho o meu jeito próprio de ler. Não, você pode, de repente, estar num outro ritmo. Você pode estar... Então, às vezes, a criança escuta assim, não, cada um tem seu ritmo. Sim, cada um tem seu ritmo, mas existe uma maneira que é a correta de ler. Né? Então, a gente também vai orientando algumas maneiras para que a criança se sinta à vontade para errar. Porque errar é necessário. E tudo bem, né? E errar, tudo bem. Faz parte. Porque senão não dá para saber lidar com a frustração se a gente não lida com o erro. Né? A gente vê bastante explícito isso em crianças com alto QI, né? Com superdotação. A gente vê a dificuldade que essas crianças têm de sociabilidade. Né? Porque não é permitido a ele errar. Né? Espera-se dele sucesso o tempo inteiro. Né? Então, ele é altamente cobrado e tem dificuldade de lidar com a frustração, com o erro, né? com as dificuldades, com os defeitos, entre aspas. Né? Um outro ponto que eu acho legal também, em contrapartida, né? Que é ao contrário, a gente vê que as escolas que estimulam essas habilidades socioemocionais, né? Que trabalham o socioafetivo, a gente encontra adolescentes mais amadurecidos nisso. Né? Eu vejo chegar no consultório alguns adolescentes muito empáticos, né? Já tem uma empatia maior, eles não se preocupam só consigo mesmo, eles se preocupam com o mundo, com o planeta, né? Com as pessoas, com a humanidade. Até me emociona, né? Porque eu vejo uma evolução assim, nisso, né? Como eles estão mais aptos, como talvez eles tenham menos problemas no futuro, né, de síndrome de Burnout, por excesso de trabalho, de autocobrança. Né? Olha o quão importante trabalhar as emoções. Exatamente. Né? Então, a gente percebe que esse trabalho, quanto antes começa, mais resultado a gente tem e mais fácil fica de viver, né, de encarar os desafios que virão, porque na vida nem tudo serão flores. Né? Então, é importante que eles estejam fortalecidos para isso, né? Para aceitar os nãos que virão, como esse nãozão que a gente está levando agora. Né? Demais. Tem que aprender. Né?
Então, vamos para o sorteio, então? Podemos? Vamos lá. Vamos lá, então, lembrando que os 2 primeiros sorteados vale 50% e o terceiro integral, né, 100%. Então, vamos lá, eu estou aqui com a cesta de papeizinhos, vou tirar aqui o nome, gente, quem será? Tcharará, tcharará. Peguei, já está aqui na minha mão. Deixa eu ver, gente. Priscila Moura. Priscila Moura, parabéns, você ganhou, então, 50%. Vou deixar aqui separadinho. Vamos lá para o próximo. Vou pegar aqui mais um papelzinho. Tcharará, tcharará. Quem será, gente? Já está aqui na minha mão. Deixa eu ver. Professora Carol. Carol, você. Aí para o Henrique, Carol. Minha parceira. E o terceiro, então, gente, valendo 100%. Então, agora, vamos ver quem vai ganhar. Tchan, 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 tchan. tchan. Boas Já tá vibrações, aqui, ó. já? Já peguei, está aqui, está Opa. aqui. Vamos ver. Angélica Gandolfi, professora Angélica de Educação Física. Para o Vitor aí, hein, Vitor? Um beijo. Muito bem, muito bem. Vou deixar separadinho aqui. Meninas, então, gostaria muito de agradecer em nome do colégio, tá? Por terem participado conosco, tantas informações importantes, né, abrilhantando ainda mais a nossa noite. Desejo um caminho de muito sucesso para vocês e para o Espaço Movimento, que agora eu faço parte também, né? Obrigada, viu? Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada, Monique. Eu que agradeço imensamente, né, o convite do colégio, a equipe que está aqui, super acolhedora, as parceiras, a Flávia e a Monique, né, ao Espaço Movimento, que já são alguns anos aí de parceria muito prazerosa. E, enfim, aos espectadores, né, nossos ouvintes aí também participativos, obrigada, muito bom estar com vocês. A Monique vai apresentar um pouquinho também do nosso espaço para vocês conhecerem. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, se tiver alguma dúvida, tá bom? E futuramente, quem sabe, conhecer lá o espaço fisicamente, né? Por enquanto, a gente está bem restrito ainda, mas em breve a gente vai promover lá algumas rodas de conversa, algumas coisas bem legais. Isso mesmo. Bom, primeiramente, meus agradecimentos ao colégio pelo convite. Minha gratidão a você, Flávia, por essa noite. Eu que de estar agradeço. aqui, vencendo, inclusive, na verdade, alguns desafios, né? Alguns todos, né? Obrigada, Roberta, pela parceria, né? Flávia, super parceira também. A gente trabalha muito junto, assim, muito em equipe. E aí, o nosso, né, como a Roberta falou, nossos agradecimentos a todos os telespectadores, a equipe que está aqui de apoio, que é maravilhosa, meninas e meninos aqui, muito obrigada, que deram super de um suporte aqui para a gente, estão dando ainda, né? A irmã Selma, né, por esse espaço, que a gente pode, na verdade, estar divulgando o Espaço Movimento. E é esse espaço que a gente, na verdade, pôde discutir um tema que tem, na verdade, sido pauta das nossas conversas, em muitas vezes, né, meninas? E, enfim, as orientadoras também do colégio, Eliette, Eliane, Sheila, né? Sempre pelo acolhimento, enfim, e a parceria, né, de trabalho com alguns casos que a gente tem. Então, eu acho que, na verdade, a gente só firma isso. E, ao mesmo tempo, aqui, vou deixar para vocês falar um pouquinho das nossas redes sociais, né? Quem tiver aí, enfim, quem tiver Facebook, Instagram, nós estamos no Facebook como Espaço Movimento Interdisciplinar, né? Nós temos essa página no Face já há 5 anos, né, Roberta? 5. Temos mais de 3 mil seguidores lá. No Instagram, nós temos há pouquinho tempo, que a gente foi um pouco resistente, né, a entrar assim, entramos ou não entramos, nós somos novos, quem quiser seguir lá, @espaco_movimento. E, nessa pandemia, nós começamos um outro movimento, que é um movimento no canal do YouTube, do Espaço Movimento Interdisciplinar, onde nós temos algumas lives, e algumas também que nós participamos, como essa aqui do colégio,
que a gente também disponibiliza lá no nosso canal, para quem for, né, inscrito, ou para as pessoas que quiserem compartilhar também. Se a escola deixar disponível, a gente consegue também disponibilizar lá para todo mundo. Então, nós temos algumas lives, alguns temas relevantes, envolvendo não só emoção e aprendizagem. Deem uma olhadinha lá, mas a gente tem assim outros profissionais na equipe. Então, nós temos, além de psicólogos, psicomotricistas, neuropsicopedagogos, nós temos fonoaudiólogos, nós temos profissionais de reforço escolar, nós temos inglês especializado para transtorno de aprendizagem, nós temos orientação de estudos, nós temos musicalização para infância e para adolescência, para bebês também, né? A Lígia também trabalha com bebês. Sim, sim. Né? Trabalho lindo com crianças, com Isso, bebês. Então, né? nós temos uma equipe lá com 10 profissionais das áreas da saúde e educação. Né? E quem quiser receber sempre as nossas notificações de alguma coisa que esteja acontecendo lá no Espaço Movimento, nós temos o Telegram, também Spaco_Movimento, né? Ou digitem Espaço Movimento Interdisciplinar, que vai aparecer a nossa página, que vai receber diretamente lá pelo Telegram todas as informações de lives que estão acontecendo, de cursos. Nós demos um curso semana passada, agora esse final de semana, né, sobre música e psicomotricidade. Então, nós abrimos espaço aí também para a formação de educadores. Tá? Meu muito obrigada à escola, muito obrigada às meninas aqui, Roberta, Rosana, né, por todo o acolhimento aí. E é isso, né? Por hoje encerramos, Por né? hoje encerramos, né? Só lembrando que quem quiser mais informação sobre a Oficina das Emoções, a partir daqui a pouco, a partir de agora, que acabar aqui, a gente vai colocar lá o link, tá, das inscrições e informações lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, gente, pela parceria aí, viu? Muito obrigada. Passo a palavra para a Rosana. Gente, como é bom ouvir gente inteligente, não é verdade? Ocupar o nosso tempo com informação e formação também. Sigam as redes sociais dessa equipe incrível. Vamos aprender, vamos saber lidar com as nossas emoções, com as emoções dos nossos filhos, com as emoções da nossa família, enfim, tudo que nos traz paz e informação para que a gente possa crescer cada vez mais, não é verdade? Então, os nossos agradecimentos assim imensos, em primeiro lugar para a direção, de verdade, abrir esse espaço de lives para que a gente possa trazer pessoas tão inteligentes que somam conosco, não é? Muitas pessoas somam, então essas pessoas que estão aqui hoje no estúdio estão somando muitas coisas boas conosco, estão dividindo os saberes e estão multiplicando para outras pessoas. Então isso realmente é incrível. Então acompanhem as redes sociais, sigam o Espaço Movimento, porque realmente vai trazer muita coisa boa para vocês. Existem já lives ali incríveis que elas já fizeram, então vale muito a pena. Vamos ocupar o tempo com coisas boas, não é verdade? Que nos trazem coisas boas, que nos trazem paz, amor, sabedoria. A verdade é essa. E falando em sabedoria, quero pedir mais uma vez que todos vocês, quem puder, quem se sentir à vontade, que continue doando, ajudando a obra social Santa Clara, São Francisco de Assis. Vamos ajudar as crianças com alimentos, produtos de higiene, equipamentos eletrônicos, para que eles possam ter a mesma oportunidade que todas as crianças têm. Não é? Então, nós contamos com vocês. Agradeço imensamente a equipe técnica que está aqui, o Rafael, o Alisson, pessoas incríveis que sem eles nada disso acontece. A equipe pedagógica é incrível por esse projeto, que faz a diferença, que faz com que o São Miguel saia mais uma vez à frente de outras escolas. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Então, parabéns para todas as orientadoras e para a equipe pedagógica, para toda a gestão. Realmente isso faz a diferença, e faz a diferença no olhar do aluno. Ele não é um número, ele é uma pessoa. E aqui nós sabemos bem identificar isso. Então, é com muita alegria que hoje nós recebemos essas profissionais incríveis. E eu convido vocês, lembra que eu falei lá no comecinho da live que sexta-feira é dia de brincar, de relaxar, de entretenimento. Então, eu convido vocês para a próxima sexta-feira. Olha, nós temos aqui um grupo, a Daniele Nascimento, o Marcos Berger e o Zé Alves, com uma live musical, Top Hits. Gente, não percam. Vamos nos divertir, vamos iniciar a semana, né? Vamos iniciar o final de semana
com muita alegria, muita música, recordar tempos bons e esperar coisas melhores que virão ali na frente, tá bom? Então, com muito carinho, espero por todos vocês na próxima sexta-feira. Combinado? Um forte abraço, tenham uma noite incrível e até lá.